Graça e paz aos irmãos e à igreja. Quero agradecer pelo desafio, que o pastor me deu de participar com os irmãos nesta noite, de meditarmos sobre a palavra, de meditarmos sobre a mensagem que a Bíblia tem para nós nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28. Joel, capítulo 2, a partir do verso 28. Assentados mesmos, mas com reverência à palavra. A palavra do Senhor nos instrui. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno e glorioso, graças te damos ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, de refletirmos sobre a sua palavra, Senhor. Que o teu santo e glorioso Espírito possa ministrar aos nossos corações, Senhor. Que este seja um momento em que se prevaleça a tua palavra sobre as nossas vidas, ó Deus, mais do que qualquer ideia, mais do que qualquer conjectura pessoal, Senhor. Seja o poder iluminador do teu santo e glorioso Espírito, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, em nome e por amor ao teu Filho amado Jesus. Amém. Quando recebi a escala, não sei se com os outros, com o Gabriel e com o Alexandre, é assim, a gente recebe a escala e já sabe lá que a casa caiu, Tem que se preparar para a responsabilidade que é refletir sobre a mensagem. E quando eu fui inquirido lá, e até comentei com o Gabriel esses dias, mas por que eu, Porque eu, e aí ele me explicou por que algumas coisas estavam acontecendo aí nos bastidores e ele precisava assumir outras responsabilidades. Eu comecei a pensar sobre o que dizer à igreja, como me dirigir à igreja, como trabalhar com a igreja a ideia daquilo que Deus tem para a igreja, E logo eu me lembrei de Joel, porque comecei a lembrar das oportunidades que já tive aqui, dos trabalhos em que desenvolvi, das pregações, dos cultos, dos encontros, de todas as programações que já participei, de todas as discussões, brigas, de tudo o que já vivi aqui dentro desta igreja. E aí eu lembrei de Joel. Lembrei do texto exatamente do verso 28, quando fala o que os filhos, o que os velhos, o que os jovens, o que todas as pessoas que frequentam a igreja participariam ou produziriam, E logo eu comecei a pensar o quanto a gente não faz uso disso, ou o quanto nós não assumimos as nossas responsabilidades frente à vida da igreja como essa promessa. A promessa de que sobre os seus filhos, sobre nós, sobre todos os frequentadores da igreja, seria derramado, ou foi derramado, o Espírito de Deus, que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2. E Joel tem algumas particularidades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Joel fala do grande e terrível dia do Senhor. Em todos os seus capítulos, ele sempre vai mencionar essa circunstância, essa situação. Ele fala também sobre algumas pragas, ou uma mais precisamente, ele fala sobre o gafanhoto. Ele divide a ação do gafanhoto em 4 tipos de gafanhotos. Alguns historiadores dizem que talvez seja a oscilação ou o tipo de gafanhoto para determinada ação. Mas ele afirma que a vinda deste gafanhoto tinha
a função de cumprir a punição a um povo que estava distante de Deus e envolvido numa vida de pecado. Também fala de um período de grande seca, uma severa seca, que também culmina com esse processo punitivo vindo de Deus, dizendo ao povo que estava se afastando de Deus, vivendo e tendo uma vida constante no pecado. E eu continuei verificando o texto, e ele vai mostrando que Joel tem, quando relata estas coisas, ele tem o objetivo de alertar o povo sobre o peso da mão divina, sobre aquilo que Deus poderia fazer, sobre aquilo que Deus poderia dedicar àquela nação que estava se perdendo e estava se desviando da vontade dele. Toda essa situação que Joel relata me fez olhar as promessas, ou a promessa de Deus que existia sobre nós, que é o texto que foi lido. A necessidade de estarmos envoltos naquilo que Deus tem preparado para nós, com o derramamento do seu Espírito sobre as nossas vidas. Nós temos, ou devemos ter, a certeza de que as escolhas que fazemos, as falas que produzimos, as ações que praticamos, precisam corroborar com aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Não podemos levar, ou manter, ou ter uma vida que não seja aquilo que Joel está nos dizendo aqui no texto. Joel vai falando que a gente precisa lembrar do que foi feito. Quando ele fala na sua narrativa sobre a praga do gafanhoto, sobre a seca severa, ele fala que Deus está olhando por aquela nação e diz, olha, o olhar de Deus está para vocês pelo erro, pelo equívoco que vocês estão conduzindo as suas vidas. Então, é necessário lembrar do que foi feito. Em Joel também a gente pode compreender que nós precisamos atender ao que está sendo proposto. Joel vai propor aqui, principalmente no capítulo 2, no verso a partir do 12, sobre a misericórdia do Senhor, o resgate, a volta, o desejo de Deus de ter o seu povo cercado dentro da sua vontade, dentro do seu querer. E em Joel também a gente consegue perceber que nós precisamos conhecer o que se deve ser feito. E ele vai nos dizer, e isso é muito claro quando ele diz lá no verso 28, e acontecerá que depois disso, depois do quê? Depois de que nós lembrássemos, depois de que nós tivéssemos as nossas vidas voltadas ao altar de Deus para compreender quais eram os seus desígnios. Ele vai falar que temos a necessidade de lembrar o que foi feito. Em Ezequiel, no capítulo 36, a partir do verso 27, ele diz assim: porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos teus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. E o multiplicarei. E não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos da árvore e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então, vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e de suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fiquem bem entendidos que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados, confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu purificar todas as suas iniquidades. Até aí. Essa é a lembrança que temos que ter em nossos corações. A lembrança de que Deus há de nos purificar, há de nos transformar,
daquilo que somos, pensamos ou fazemos, daquilo que achamos, porque não estamos aqui para achar, mas estamos para cumprir, estamos para servir, estamos para ser o objeto da graça de Deus na ministração que recebemos do Espírito Santo. Não temos a oportunidade de vivermos uma vida como gostaríamos de viver, para cumprir os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, mas para sermos esse receptáculo, esse lugar onde há a destinação do Espírito Santo de Deus. É para isso que Ele nos chama, é para isso que Ele morre na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos e tivéssemos a certeza desse momento de estarmos diante de Deus prontos e resgatados, para que pudéssemos verdadeiramente lembrar constantemente desse chamado. Vemos em Ezequiel que lembrar quem é o dono de tudo deve nos fazer reconhecê-lo, não pelo que pode fazer, mas pelo que Ele é. Nós precisamos sempre lembrar que Deus pode tudo e todas as coisas. O texto de Paulo nos diz que Ele pode infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E precisamos entender o que é que Ele quer que nós façamos. Como é que Ele quer que nós nos portemos. Em Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 8, eu sou viciado em Isaías, então eu sempre cito Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando compreendemos aquilo que Deus quer fazer conosco, aquilo que Deus tem preparado para nós, nós imediatamente saímos do momento ou da situação de ocultação, de conformismo ou de confortismo, será que existe essa palavra? O conforto de estar no seu lugar, de estar ali no seu momento, guardadinho, fazendo as suas coisas do jeito que você quer. Isaías, quando escreve o texto acima, vai dizendo que ele entra no templo e reconhece a presença de Deus. Reconhecida a presença de Deus, ele sabe que ele não é digno daquela presença. Ele sabe que não tem capacidade de estar naquele lugar. E estando lá, ele reconhecidamente se prostra e diz: ai de mim, que vou perecendo, porque habito num povo de impuros lábios. O pecado vivia ali, estava presente, e Isaías sabia disso. Mas Isaías coloca-se nessa condição para poder ser esse receptáculo que Deus nos chama a ser. Em Números, no capítulo 12, no verso 6, ele diz assim: então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele e falo com ele em sonhos. Aqueles que querem cumprir o seu chamado ou querem atender à ordenança de Joel, devem atender ou perceber a voz de Deus no seu chamado, para que possam sonhar, aqueles que são destinados aos sonhos, para que possam profetizar, aqueles que são destinados às profecias, para que possam sonhar, aqueles que são destinados a uma vida de sonhos, e não sonhos e devaneios, nascidos ou oriundos de uma mente finita, mas sonhos que vêm do coração de Deus,
sonhos que vêm com essa presença massiva de Deus, sonhos que podem produzir vida e transformação, palavra de profecia que pode transformar a vida das pessoas. Se colocar à disposição de Deus é aquilo que precisamos fazer a todo instante. Joel vai falar a partir do verso 18, do capítulo 2. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu removerei para longe de vocês e lançarei para uma terra seca e deserta. Começa a discorrer Joel sobre as causas e os motivos e todos aqueles que foram instrumentos de Deus para que aquilo estivesse acontecendo com o povo naquele instante, e Deus vai falando que não vai faltar, não vai haver dificuldade, não vai haver a ausência do mantimento, como resultado da seca que eles tinham passado. Se eles voltassem e se arrependessem dos seus caminhos, e se eles pudessem entender e receber essa mensagem, a mensagem de que Deus é soberano, de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E para encerrar, no verso 17 do capítulo 3, Joel diz assim: assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habita em Sião. O meu santo monte, Jerusalém, será santa. Estranhos não passarão mais por lá. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinhos e as colinas manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Aqueles que estão ligados em Deus, que são alcançados por este Espírito, que recebem esta ordenança em seus corações, o derramamento do Espírito, receberão com ele as suas obrigações, passarão a ver novos montes, passarão a ver novas perspectivas, olharão para a frente e perceberão que Deus há de fazer mais e ser cada vez mais presente. Transformará o futuro, transformará os projetos. Hoje a gente olha e imagina o quão glorioso foi o passado, mas constantemente esquecemos de dizer ou de lembrar do texto, se eu não estiver enganado, acho que em Zacarias, que fala sobre a glória da segunda casa, que fala que sobre o momento a ser seguido por Deus será um momento melhor e maior. Aqui o texto de Joel vai dizer exatamente a mesma coisa. De que para aqueles que querem viver a vontade de Deus, Deus há de transformar as realidades. Deus há de mudar as nossas vidas enquanto igreja. Há de mudar as nossas vidas enquanto indivíduos. Mas para isso, precisamos transformar as nossas vidas. Que nós, como igreja, como irmãos em Cristo, como parte viva deste corpo, nós possamos nos dedicar a isso, a estarmos e sermos ligados por este Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao nosso Deus. Pai eterno e glorioso Deus, graças nós te damos, ó Senhor, pela tua palavra, ó Pai, pela tua mensagem, Senhor, que esta possa e faça a diferença nas nossas vidas, ó Deus. Que esta possa e faça de nós
Vidas e pessoas cada vez mais dependentes de Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, mais do que qualquer ideia pessoal, Senhor, seja o poder da Sua palavra sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade sobre as nossas mentes e sobre as nossas intenções, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome e por amor ao Teu Filho amado Jesus. Amém.